O livro dos Atos é o verdadeiro elo de ligação. O livro dos Atos é o verdadeiro elo de ligação do Novo Testamento. E quem faz uma boa leitura dos Atos consegue compreender e ter um acesso muito mais franco às cartas e aos escritos do Novo Testamento. Queridos irmãos, nós falamos no domingo passado que Deus escolheu a pregação da palavra para operar nas almas humanas o milagre da regeneração e da conversão. Ao ler a primeira parte deste trecho, nós vimos que no dia de Pentecostes o que aconteceu foi uma pregação movida pelo Espírito Santo, fazendo uso da Bíblia, explicando o que estava escrito e aplicando à vida das pessoas que ouviam o que estava sendo pregado. Nós vimos, então, que quando os crentes se reúnem, devem fazê-lo com um desejo sincero de ouvir a voz de Deus em todo culto, mas principalmente pela pregação. Talvez isso aprofunde muito a nossa percepção, sabermos que estamos naquele lugar porque Deus quer que estejamos, e que aquilo que estamos ouvindo porque Deus quer que ouçamos. Isso torna a pregação muito pessoal, e cada coração deve apropriar-se daquilo que ouve de forma muito pessoal. Isso tem sido explicado em tempos recentes, e talvez os irmãos já ouviram essa explicação, entre ouvir a pregação com a pá ou com a enxada, que é um exemplo absolutamente simples, mas útil, porque a pá é um instrumento de cavar que joga a terra para frente, e a enxada é um instrumento de cavar que puxa a terra para perto. E aquele que ouve a pregação com a pá é aquele que pensa assim: como eu queria que o fulano de tal estivesse ouvindo esta pregação. Mas aquele que com a enxada faz uso da pregação sempre pensará assim: por que Deus quer que eu ouça isto que estou ouvindo? E que benefício isso faz à minha fé e à minha caminhada com o Senhor? O verso 37 diz que aquele grande número de pessoas ouviu isto. E que isto é isto? A pregação de Pedro, em que Pedro faz uma denúncia tão pública dos pecados dos seus ouvintes, que ela chega a ser aterradora. Porque o que ele diz foi: vós matastes o Filho de Deus quando veio ao mundo, e Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Ele está exaltado sobre todos, e o Espírito Santo que veio sobre os crentes nesse dia veio enviado por Cristo. Esta foi a pregação. A pregação de Pedro é diferente da pregação pregada em muitos púlpitos evangélicos do nosso tempo. E alguns ouvintes, já acostumados a ouvir palavras bonitinhas e que os fazem sentir tão bem com a vida, não gostariam de ouvir a pregação de Pedro. Porque Pedro disse a cada pessoa que estava ouvindo: Jesus morreu por sua culpa. E em certo sentido, a culpa também é nossa. E essa pregação também nos pertence nessa dimensão que ultrapassa o tempo e o lugar. Ouvindo eles isto, verso 37, compungiram-se em seu coração. Eis o milagre. Porque Deus fez uso daquela pregação num espaço em que a voz de Pedro alcançava somente o ouvido daqueles que ouviam, pelo ouvido a mente, que raciocinava naquilo que estavam ouvindo, mas o agir do Espírito de Deus colocou aquilo que estava sendo compreendido na mente como verdade predominante e preponderante sobre o coração dos ouvintes. Isto é um milagre de Deus. O que nós estamos vendo nesta manhã, irmãos queridos,
a conversão daqueles que ouviram o sermão de Pedro, e ela traz aqui algumas que eu estou chamando de marcas muito claras do que é uma verdadeira conversão. Pois acreditem no que eu estou dizendo, existe falsa conversão, sincera, porém falsa. A pessoa ouviu uma bela mensagem falando sobre paz, e ela se sentiu meio emocionada e disse que precisava de paz na vida, e levantou a mão e foi lá na frente, e o pastor ensinou ela a repetir uma oração, e ela repetiu. Então ela entendeu que tinha se convertido, mas não se o seu coração não se compungiu. Um critério bíblico que nós vemos na manhã de hoje muito claro para determinar uma verdadeira conversão. Número 1, coração compungido. Jesus falou que no dia da sua vinda, nosso Senhor disse: muitos chegarão a Ele e dirão: Senhor, Senhor, mas em Teu nome nós fizemos isto e aquilo e expulsamos demônios, inclusive. Uma referência óbvia a Judas Iscariotes. Mas Ele dirá: não vos conheço, apartai-vos de mim. Criam ser salvos, mas sem dúvida não tinham as marcas que nós veremos neste texto. E eu lhe recomendo, irmão e irmã, ouvir esta pregação, examinando seu coração quanto a estas marcas da verdadeira conversão. A primeira delas, eu digo de novo, o seu coração foi compungido. Palavra grega aqui utilizada, katanisso, que é a ideia de uma lança atravessar. O seu coração foi atravessado por uma lança. Nós bem poderíamos dizer que o seu coração morreu ali diante daquela palavra que estavam ouvindo. Eles compreenderam a gravidade, disseram uns aos outros: nós matamos o Salvador, será possível sermos salvos? Por isso eles disseram, com seu coração compungido, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos? É possível que se faça em meu favor alguma coisa? Verdadeira salvação, meus queridos irmãos, passa por uma compreensão séria e grave da necessidade de ser salvo, por uma compreensão predominante e até pesada de que precisamos do perdão de Deus. Não é desespero, não é loucura, não é tendência suicida, mas é uma compreensão real de culpa. Eu sou culpado diante de Deus, preciso do perdão de Deus. Isso faz parte da verdadeira salvação. Aqueles que estavam ali ouvindo esta mensagem, sem dúvida, parte daquele grupo tinham sido os que alguns dias antes tinham gritado na cidade de Jerusalém que preferiam Barrabás do que Cristo, e que exigiram de Pilatos a crucificação do Senhor. E talvez alguém não leve os seus pecados como uma coisa tão séria. Basta nos olhar para a cruz de Cristo para ver quão sério é o pecado e quão grave é a sua punição. O coração deles se compungiu. Eles sentiram o peso da culpa sobre si, sentiram a necessidade de perdão. Aquela palavra pesou sobre eles de forma muito especial. Permita-me ilustrar isso com a minha própria experiência pessoal. Antes de a palavra de Deus chegar no meu coração, eu era somente uma criança. Mas eu lembro da forma como uma criança consegue entender isso, que eu sentia um peso tão grave sobre mim, e uma necessidade de algo. Eu não sabia exatamente o que, mas eu sentia um peso sobre mim, uma sensação de culpa. E talvez alguém dirá que isso tinha a ver com a minha criação em casa, ou com qualquer coisa, mas era uma família perfeitamente normal. Não, eu não explico
explico isso pela psicologia, eu explico isso pelo agir do Espírito Santo, que de forma tão misericordiosa já estava me levando à salvação em Cristo Jesus. É notável e maravilhoso que a salvação comece como uma tempestade amedrontadora, em que Deus nos tira toda a paz e toda a tranquilidade carnal, a ponto de nos sentirmos perturbados, compungidos, para encontrarmos paz no amor de Jesus. Eles perguntaram a Pedro de forma muito sincera: o que faremos? O que é possível ser feito por nós, que temos sobre nós a culpa de ter matado o Salvador? Pedro lhes disse, verso 38, arrependei-vos. Se você pensa que o arrependimento é simplesmente nunca mais fazer algo, uma noção muito superficial de arrependimento, seria impossível para eles nunca mais crucificar Jesus, já estava feito. O arrependimento tratava-se de uma mudança não somente de compreensão, mas de sentimento, de agir, uma mudança na sua atitude para com Deus. Ele diz, arrependei-vos. Isso está junto do coração compungido, o verdadeiro arrependimento que faz parte da vida cristã. E cada um de vós seja batizado, vamos falar disso como segunda marca daqui a pouco, mas note o que ele diz, seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados. Por isso eu prefiro esta tradução chamada corrigida, que não traduziu para remissão de pecados, mas em, porque de fato o batismo nada mais é do que o nosso testemunho de que já recebemos de Deus o perdão. Veja como o arrependimento, que faz parte da salvação, o coração compungido, ainda que limitado pela nossa capacidade, é contemplado por Deus com a imensidão do seu perdão e da sua graça, a ponto de que pela fé, alguém como eu, culpado de pecados que Deus poderia punir com a morte, estive um dia diante de uma igreja de Cristo para ser batizado, dizendo que fui perdoado por Cristo dos meus pecados. Que ousadia minha! Não fosse essa uma promessa de Jesus. Seria muito ousado da minha parte dizer que Deus me perdoou, não fosse Jesus ter prometido que Ele me perdoaria. Então nós encontramos paz, não porque eu senti uma coisa bonita dentro de mim, um sentimento quente e envolvente, mas porque encontrei promessas santas de que Cristo não rejeitará aqueles que forem a Ele. Coração compungido busca verdadeiramente o Senhor. Eu diria em segundo lugar que uma segunda marca da verdadeira conversão seria o batismo, mas num sentido muito específico, porque eles foram batizados, verso número 41, foram batizados os que de bom grado receberam a palavra. E alguns dizem, está vendo, pastor, naquele tempo as pessoas eram batizadas assim que se convertiam. Realmente, mas eu não tenho discernimento dos apóstolos, nenhum de nós aqui tem discernimento dos apóstolos, mas sobretudo, não é somente questão de discernimento, é questão de que batizar-se, naquele momento em que esses 3.000 foram batizados, batizar-se era algo extremamente radical e difícil. Era uma decisão desafiadora ao extremo. Era o rompimento com a aceitação das pessoas do convívio. Muitos dos que foram batizados foram não somente expulsos do seu círculo de amigos, mas foram expulsos das suas casas, banidos da vida comum da cidade, desempregados, ostracionados, quer dizer, postos em escanteio por completo. E eles sabiam o que o batismo significava quando foram desafiados e chamados para se batizar. Imagine que santa procissão, 3.000 pessoas atravessando a cidade de Jerusalém, indo a um rio ou a um dos tanques que tinha naquela cidade, como uma exibição das pessoas que para aqueles odiosos inimigos
da fé cristã se tornariam os próximos alvos, e eles sabiam, sentiam o peso do olhar dos inimigos que olhavam para eles com dureza, sabiam do preço imenso que teriam de pagar para ser batizados, mas seguiram e foram batizados. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Agregar, passaram a fazer parte de algo. Eles passaram a fazer parte da igreja de Jesus. E é interessante como a gente ouve pregação, que a ênfase está no número, e fala assim: hoje se converte 1, 2 pessoas, naquele tempo se convertiam 3.000. Talvez você já tenha ouvido essa pregação. Mas o que nós deveríamos notar aqui não é o número, mas a individualidade de pessoas que estavam dispostas a pagar um preço altíssimo para se posicionar ao lado de Cristo. Quando foram batizados, eu repito, eles tinham ciência do que era batismo e ciência do que o batismo lhes custaria, mas eles também tinham ciência do que tinham encontrado em Cristo e de algo que não poderia ser trocado. Eles se posicionaram ao lado de Jesus. Nós conhecemos a história de um cantor de rock que se converteu numa cruzada e tentou manter os seus shows e a sua vida cristã. Então ele ia fazer show no sábado, tentava acordar cedo para ir à igreja no domingo, mas ele logo descobriu que eram dois estilos de vida completamente incompatíveis, e ele precisou fazer uma escolha. Infelizmente ele não fez a escolha que deveria ter feito, e sabemos que muitos do nosso tempo consideram a vida cristã como algo absolutamente leve e praticamente leviano, que não deve custar nada, e diante da primeira exigência, rapidamente vão para outro lugar, do primeiro desafio. Mas digo aos irmãos que uma marca da verdadeira salvação que encontramos aqui é o romper laços com o mundo para se posicionar ao lado de Jesus. Eles estavam dispostos a pagar o preço de ser batizados, de ser identificados como discípulos de Cristo. O batismo hoje não tem o peso que tinha naquele tempo. É importante na vida cristã, sem dúvida, mas ninguém está sendo preso por ser batizado, pelo menos no Brasil não. Ninguém está sendo expulso de casa por ser batizado. Ninguém está indo no mercado e o açougueiro diz assim: eu não vou vender para você porque você é batizado. Isso não existe no nosso meio. Existe em outros lugares, mas aqui não. Mas sem dúvida, meus irmãos queridos e minhas irmãs que me ouvem nesta manhã, no nosso tempo também há desafios, e talvez por serem mais sutis seja mais difícil nos posicionar, mas a verdadeira salvação é esta: nós nos posicionamos ao lado de Cristo, custe o que custar. Nós nos posicionamos ao lado de Cristo, diante do ódio do mundo, diante do preço a pagar por andar na contramão. Nós nos posicionamos ao lado de Cristo. Coração compungido, posicionar-se ao lado de Cristo. E aí eu noto que o texto diz que eles foram batizados, mas quem? Verso 41, os que de bom grado receberam a palavra. Que no verso 42 nos são apresentados como aqueles que perseveravam na doutrina dos apóstolos. Meu irmão e minha irmã, uma das grandes marcas do coração que Cristo já salvou é o amor pela palavra de Deus. A Bíblia, antes da nossa conversão, era um livro absolutamente fechado para nós. Mas quando o Espírito Santo veio habitar em nosso coração, o livro se abriu e passou a comunicar de Deus para nós. Esta foi a minha experiência e creio que também a sua. Mas não somente isto, notem que eles receberam de bom grado, mas depois perseveravam na doutrina. Eles passaram a amar a palavra
de Deus, amor este que percorre toda a Bíblia, é o amor do Salmo 119, ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite, é o amor de Jesus pela palavra de Deus, nosso Senhor, que ia à sinagoga aos sábados, e no seu dia de pregar, como nós vemos tantas vezes ele pregando, abraçava o rolo do livro, punha-o sobre o púlpito, beijava-o com reverente e santo amor. É o amor de Cristo, é o amor dos novos crentes aqui, que tinham descoberto na Bíblia um sabor todo especial, uma doçura espiritual, amor este que às vezes o tempo rouba de nós, mas não deveria roubar, deveria antes crescer à medida que vamos caminhando pela palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus? O coração convertido deve amar a palavra de Deus, diferente daquele homem que disse: a minha parte favorita do culto é a pregação, que eu durmo profundamente. Diferente do homem que disse isso, a experiência do Espírito Santo abrir o livro de Deus para nós faz-nos amá-lo, receber de bom grado, perseverar na palavra, coração compungido, posicionar-se ao lado de Cristo, amar a palavra de Deus, perseveravam na doutrina dos apóstolos. Na língua grega, quando você encontra um substantivo muito predominante no começo de uma frase com outros elementos, é como uma equação, ele costuma se aplicar aos demais. O que estou querendo dizer? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão, perseveravam nas orações. Entenderam como nós devemos ler esse texto? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão. Uma outra marca da verdadeira salvação é o amor aos irmãos em Cristo, o amor ao povo de Deus. E quando está escrita a palavra perseverar, eu sou levado a crer que é porque já naquele tempo dava um pouquinho de trabalho. Então, quando o amor cristão uns pelos outros nos custa algo, nos lembremos destes irmãos que pagaram o preço pelo amor cristão. Nós vivemos o tempo, meus irmãos queridos, em que a comunhão cristã foi reduzida a alguns lanches juntos, em que termina o culto e a gente come uns salgados, de vez em quando tem pizza, olha que coisa maravilhosa. É chique. Mas nós não devemos diminuir a comunhão cristã a lanches. E nem devemos diminuir a comunhão cristã a alguns eventos sociais, como um almoço, um jantar, ou um lanche. E é quando as pessoas falam que crente come bastante, realmente, os irmãos pensam que os nossos eventos são todos iniciados ou terminados por comida, né? Mas eu quero dizer aos irmãos que a comunhão cristã, imagine o que aconteceu aqui nesse texto. Eu disse aos irmãos que aqueles que foram batizados, por causa do seu batismo, foram muitas vezes expulsos do seu meio familiar. Uma experiência traumática, drástica e muito difícil. Disse aos irmãos que muitos dos que foram batizados perderam seus empregos, para usar uma linguagem de hoje, foram expulsos das suas oficinas e do lugar onde trabalhavam. Disse aos irmãos que daqueles 3.000 que foram batizados, muitos deles tiveram que pagar um alto preço pela sua vida com Jesus. Então a pergunta que os outros que já eram convertidos antes deles tinham de fazer era: o que faremos por esses irmãos? 500 sustentando 3.000, cada um responsável por 6. Não sei quanto tempo durou isso, algum tempo durou, mas foi um tempo em que eles se auxiliavam mutuamente de forma muito clara e tocante. Verso número 44: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Alguém lê esse texto e diz: aí, pastor,
Está uma coisa do livro dos Atos que nós não estamos praticando. Nós deveríamos então aproveitar esse prédio aqui do lado, tão grande, com mais de 20 salas, e vir todos morar juntos. Com certeza o culto ia começar na hora, pelo menos. Desculpa. Precisaria de mais banheiro para começar na hora. Mas o que está lendo aqui não é que eles residiam num galpão, todos juntos, misturados, sem ordem familiar. Nós veremos outros textos nos Atos em que as pessoas tinham as suas próprias propriedades. O anjo disse a Cornélio: Pedro está na casa de um certo Simão curtidor, capítulo 10. E muitos outros textos em que a propriedade particular é evidente. Não, irmão, não era uma espécie de comunismo rudimentar, era solidariedade exemplar. Eles viam tantos passando necessidade, a provação de pagar o preço pela sua fé em Jesus, que um homem, uma família, já não chamou mais a sua casa de sua casa. A casa seria vendida, a casa seria posta à disposição de outros irmãos. Não chamavam o seu pão de seu pão, mas de pão de todos. Não chamavam o seu lucro ou sua renda de sua renda, mas daquilo que estava à disposição daqueles que estavam atravessando uma dificuldade tão grande pelo seu amor a Jesus. Este é o amor cristão em prática, que é marca da verdadeira salvação. E sabemos que coisas como esta existem até hoje. Inúmeras vezes eu já fui abençoado de muitas formas por pessoas que estão aqui e de outras igrejas, e acredito que essa experiência cada um de nós já tenha vivido, por coisas pequenas ou por coisas imensas que nos trouxeram ajuda num momento ou alívio extraordinário. Nós provamos e também já podemos demonstrar o amor uns para com os outros. Mas daqueles que vêm e se sentam, e se levantam e se vão, e repetem essa rotina 52 domingos por ano, sem construir relacionamentos, sem abrir o seu coração para este princípio, para esta ajuda mútua tão grande, para aqueles que se fecham e se isolam do relacionamento cristão, para aqueles que não vão à igreja, porque tem medo das pessoas que estão lá dentro, como já ouvimos isso. Falta uma razão muito bela para acreditar que esta pessoa é salva. Podemos auxiliar os novos na fé a crescer em sua caminhada com Jesus e atravessar as dificuldades da vida, estimulando neles a confiança no Senhor. Demonstramos o amor cristão. Podemos repartir com os irmãos das suas necessidades, seja a necessidade de um guarda-chuva, de uma carona, ou seja uma necessidade bem maior do que isto. Na primeira carta de João, capítulo 3, verso 14, não precisa abrir, mas ele diz: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão, permanece na morte. É o que João escreveu. Sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Se alguém fala mal dos crentes, fala mal do meu povo. Se alguém fala mal da igreja, fala mal da minha família. Nós amamos o povo do Senhor. Esse amor é uma das razões porque acreditamos com toda sinceridade que somos salvos. Mas eu digo de novo: perseverar no amor cristão. A ideia aqui é que dá um pouco de trabalho. Número 1, coração compungido. Número 2, posicionar-se ao lado de Cristo. Número 3, amor pela palavra de Deus. Número 4, amor cristão uns pelos outros. Número 5, oração. Verso 42 novamente: perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão,
perseveravam no partir do pão, a frequência aos cultos da igreja, onde entendemos que a ceia do Senhor era celebrada em todo culto. É uma boa ideia, vou encaminhar ao corpo diaconal. Perseveravam, diz a frase seguinte do texto, perseveravam nas orações. Orar a Deus é um sinal de que nós somos salvos, mas espera lá, um tipo específico de oração. A oração egoísta não é sinal de que você nasceu de novo. Se você ora somente pelo que te aperta e pelo que você quer, você está falando com o Papai Noel e não com o Papai do Céu. A verdadeira oração em que Deus nos livra desse egoísmo, dessa superficialidade. Eu recebi por e-mail a história da mãe que tinha um menino muito arteiro, e eu vou quebrar a minha regra pessoal de nunca contar piada no púlpito, mas a mãe tinha um filho muito arteiro, e indo deitar, viu o menino ajoelhado na beira da cama, orando, e ela falou, tem alguma coisa de estranho acontecendo. Então ela parou e disse, meu filho, esperou ele terminar, por que você está orando? Ele disse, mamãe, eu estou orando a Deus pelo rio Nilo ser o maior rio do mundo. E você sabe que é o São Francisco. Amazonas. Você sabe que é o rio Amazonas. Ela disse, mas meu filho não é o Nilo não, é o rio Amazonas. Ele disse, mas como é que Deus aumenta ele um pouquinho aí para mim, que eu coloquei na prova que era o rio Nilo. Orações levianas. Oração leviana é quando a gente pede a Deus para consertar aquilo que nós erramos, sabendo que tínhamos errado. Orações superficiais, egoístas, não. Essas orações o coração não convertido faz. Orações em que nós adoramos a Deus e expressamos o nosso amor ao Criador Altíssimo que fez todas as coisas. Isto é uma oração que é marca da salvação. Amo o Senhor, Salmo 116, porque Ele me ouviu, porque Ele me salvou. Amo o Senhor, louvarei o Senhor. Intercessão. Nunca nós parecemos tanto com o nosso Senhor Jesus do que quando nós intercedemos por outras pessoas, porque Jesus orava, e nós vemos até orando por si, e não se recrimine por orar por si, recrimine-se por orar somente por si, porque Cristo intercedia pelos seus. E quando nós intercedemos, nós estamos muito próximos da semelhança santificadora com Cristo. Desse tipo de oração, perseveravam na oração, porque o seu primeiro agir, sua primeira reação diante das lutas que estavam atravessando era orar e buscar a ajuda do céu. A oração é uma marca da verdadeira salvação, porque Jesus disse assim no Sermão da Montanha: e tu, se orares, foi assim que Cristo falou no Sermão da Montanha? E tu, se orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Sabemos que não. Sabemos que Jesus disse: e tu, quando orares. Jesus pressupõe que os seus orarão. E digo mais, para benefício de você que está me ouvindo: se a sua vida de oração está estagnada, não há crescimento na oração, não há crescimento na adoração a Deus, não aprendemos a orar melhor, não estamos perseverando em oração, estamos repetindo orações. E Jesus falou: quando orares, para não fazermos uso de vãs repetições. Perseverava. Número 6, a perseverança em si. Verso 46 diz que eles perseveravam unânimes todos os dias do tempo. Meu irmão e minha irmã, querido e querida, existe algo de extraordinário e de miraculoso. Existe algo de Deus na nossa vida. Quando os anos passam
quando o tempo transcorre, as circunstâncias da vida se alteram, mas nós permanecemos firmes em Jesus. A perseverança em si é uma marca da salvação. Porque quando as tragédias pessoais e as injustiças sofridas não nos movem de Cristo, e o desgaste trazido pelos anos pode impedir a nossa visão, a nossa audição, a nossa locomoção, a nossa compreensão, o nosso bem-estar geral. E as circunstâncias nos limitam de todos os lados, mas a nossa fé permanece. E o nosso compromisso com Cristo permanece. Isso é um milagre de Deus. E é uma forte razão. Eu li esses dias a história de um irmão de 99 anos de idade, que há 70 anos servia como diácono na sua igreja lá nos Estados Unidos. Você ouviu a idade dele? E alguém vai dizer assim, com muito menos que 99, pastor, eu não vim ao culto não, porque eu estava cansado, estava querendo dar uma descansada. Mas o nosso irmão de 99 anos de idade, na hora estava lá na sua posição de serviço. Não é impressionante isso, meus irmãos? Sim. Não é impressionante quando a gente vai ao velório, como eu fui no final do ano passado, ao velório de uma senhora que faleceu e que foi membro da sua igreja durante 77 anos. Não é impressionante isso? Não é algo que nós devemos almejar também em nossa vida? Que nós possamos perseverar em Cristo, no serviço ao Senhor e no amor ao Senhor, diante das circunstâncias, sejam elas quais forem. Nós vamos permanecer onde estamos, servindo a Deus, glorificando a Deus, crendo em Deus, porque a fé genuína é fé permanente e irrevogável. O escritor da carta aos Hebreus escreveu: nós não somos dos que se retiram, mas dos que permanecem. E é por isso que cantamos aquele hino com tanta emoção e lágrimas. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm, até da vida o fim, mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Aqueles irmãos, modelo, postos aqui nesta manhã diante de nós, que perseveravam unânimes, estavam perseverando unânimes, atravessando tentações de Satanás terríveis, indo ao culto da igreja, passavam pela casa de um irmão, e viam aquela casa com a porta arrombada, e sabiam que aquele irmão tinha sido preso. Indo para a reunião de oração da quarta-feira, da primeira igreja batista de Roma, viam os corpos dos irmãos crucificados no caminho, e em vez de voltar para casa, continuavam a sua caminhada, para estar junto do povo do Senhor. Eles perseveravam diante dos ataques de Satanás, perseveravam diante da tentação de duvidar, porque não duvide, meu irmão e minha irmã, que assim como nós, eles também passavam por períodos de frieza e de fraqueza na sua fé, mas acredito que encontravam consolo em Isaías 50:10, quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo Jesus Cristo, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Sem dúvida, aqueles irmãos queridos encontraram dias em que o seu coração estava amedrontado, ou desanimado, ou prostrado, ou cansado, mas perseveravam, atravessando as lutas da vida, as tentações do diabo, os ataques externos de Satanás,
perseverar. E nós, em nome de Jesus, também perseveraremos. Perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria. Minha sétima e última consideração nesta manhã, uma sétima marca da salvação: a singeleza de coração. É assim que está escrito na sua Bíblia, verso 46. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. A palavra poderia ser traduzida como inteireza, como integridade, como completude. É a ideia de que o coração deles era um só e não dois. E você me dirá: pastor, que frase sem sentido, pois todos nós só temos um coração. Mas nós conhecemos as contradições que habitam dentro de nós. Algo marcou a eles, não porque não tivessem contradições dentro de si, mas porque a forma como caminhavam era coerente, singeleza de coração. O que faziam era igual ao que falavam, seu comportamento era igual à sua crença. Eu não acredito que na igreja de Jerusalém havia nenhum super-herói da fé. Eu acredito que havia lá pais e mães, filhos, jovens, adultos e velhos, jovens preocupados com o seu futuro, velhos prostrados talvez com as limitações, pais pressionados com o dia a dia, mães preocupadas se teria pão na mesa no dia seguinte. Eu acredito que havia pessoas enfrentando lutas nos lares e pressões. Eu acredito que lá tinha mercadores e fazendeiros, pastores de ovelhas, lavadeiras, pedreiros, soldados, escravos, gente como nós, vivendo a vida como nós. De fato, nós temos energia elétrica, chuveiro e carros, mas a essência é a mesma, vivendo a vida como nós vivemos, mas com alegria no Senhor e singeleza de coração, coração simples e sincero, sobretudo coerente. E eu digo aos irmãos: não queira ser uma estrela radiante, não queira ser um monumento, não queira ser uma estátua, não queira ser um nome imortal. Queira ser uma vida simples, queira viver uma vida simples, porém sincera, singela, para honrar a Deus e servir ao Senhor no meio das dificuldades da vida como eles, construindo um modelo e um testemunho tão alto como eles construíram. Essa singeleza de coração, simplicidade de vida e sinceridade de fé é uma marca da verdadeira salvação. Do que eu falei essa manhã: coração compungido, arrependimento verdadeiro, posicionar-se ao lado de Cristo. Número 3, amor pela palavra de Deus. Número 4, amor ao povo do Senhor. Número 5, oração. Número 6, perseverança. E número 7, singeleza de coração. E o que nós vemos de extraordinário é que a junção, a soma da pregação dos apóstolos, como testemunho visível das vidas transformadas ali, louvando a Deus, verso 47, e caindo na graça de todo o povo, ainda que isso tenha durado pouco tempo, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja os que se haviam de salvar. Meu irmão e minha irmã, um púlpito poderoso, se não for ornado de vidas cujo testemunho seja o evangelho visível, a pregação falada, se não for acompanhada do evangelho visível, é muito pouco eficaz. Alguém entra na igreja e diz: pastor, o senhor prega uma bela mensagem, mas as pessoas que ouvem a sua mensagem estão precisando de ouvir. Uma pregação, o evangelho falado, acompanhado de vidas que sejam o evangelho visível, fala alto demais para o mundo tapar os seus ouvidos. Por isso, na carta a Tito, Paulo falou que vidas que caminham dessa forma são ornamento do evangelho.
adorno, beleza do Evangelho. Vidas assim, nessas marcas das quais estamos falando nesta manhã, são aquelas cujo testemunho fala tão alto, mas tão alto, que abre o caminho para a pregação do Evangelho e para que Deus acrescente à igreja aqueles que se haviam de salvar. Temos falado sobre estas marcas. Há estas marcas em sua vida, meu irmão e minha irmã? Se não, peça perdão e ajuda de Deus. Se faltam todas ou quase todas, busque a salvação gratuita em Cristo. Mas se há, louve a Deus e peça que o Senhor as fortaleça. Que nossa vida de todo dia, vida comum de gente que trabalha e que vai e que volta como eles, seja ornamento, adorno, seja evangelho visível, a fazer ressoar muito alto a palavra falada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar ao nosso Deus, pedir a bênção do Senhor sobre nós e que esta palavra fique no nosso coração. Eu vou mencionar, irmãos, alguns motivos de intercessão também nesta oração. Eu peço que você se lembre destas pessoas. Nós vamos pedir pela avó do irmão Daniel, que está internado desde o domingo passado no Hospital Felício Roxo. E vamos pedir pela Maria Isabel, vamos pedir pelo Átila, vamos pedir por uma pessoa por quem oramos na quarta-feira, chamado Jorge, esposo de uma amiga da irmã Karina, está desenvolvendo mal de Alzheimer. Ela pede oração por ele e pela sua família. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, obrigado por esta manhã de domingo e por este culto. Obrigado pelas classes da escola dominical, quando nos reunimos para o estudo da Tua palavra. E obrigado, Senhor Deus, por esse texto que lemos no livro dos Atos. Que o Espírito do Senhor o coloque em nosso coração. Que o Senhor Deus nos ajude a viver vidas tais que sejam um testemunho eloquente daquilo que Cristo tem feito por nós. Senhor Deus, olha em misericórdia e graça para essas pessoas por quem nós temos orado. Seja com o Átila lá na cidade de Goiânia e fortalece o Teu filho, Deus, no vale que está atravessando. Que a bênção do Senhor seja com ele, cheia de conforto, Deus, e de estímulo à sua fé. Seja com a nossa querida irmã Maria Isabel, Deus, a fortalecê-la, e também ao pastor Elias a cada dia. E que a presença do Senhor, Deus, em várias das Tuas promessas, seja para eles grande segurança e paz em Cristo Jesus. A Tua palavra diz que Tu conservarás em perfeita paz aquele cujo coração está em Ti. Faz isso, Deus, em favor da irmã Maria Isabel e do pastor Elias. Seja, Senhor, com o Jorge e com a sua família, atravessando uma luta tão grande. Que o Senhor o abençoe e guarde em nome de Jesus. Seja também com a irmã Terezinha, Deus, lá no Hospital Felício Roxo, querida irmã em Cristo. Senhor Deus, que as próximas notícias que ouvirmos do seu estado sejam mais animadoras que as últimas, e que a Tua serva tenha a mão do Senhor sobre si, a lhe abençoar, guardar, proteger e fortalecer. Novamente, Deus, nós Te agradecemos por poder orar ao Senhor. Te agradecemos pelo texto da Tua palavra que lemos e por este culto, e pedimos que o agir do Senhor esteja nas nossas vidas. Abençoa desde agora o nosso culto da noite, Senhor Deus. Que haja no nosso meio visitantes, especialmente aqueles ainda não convertidos, para ouvir a palavra, e que o Espírito Santo leve e coloque esta palavra nos seus corações de maneira muito poderosa e especial. Abençoa a nossa tarde de domingo, Senhor, e permite-nos reunir-nos outra vez à noite deste dia, para estarmos novamente na Tua presença e Te adorarmos. Obrigado, e nós Te louvamos com todo o nosso coração, nosso Pai que está nos céus. Nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor Te abençoe e Te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.